É difícil de dizer quando o Multiplayer Online Battle Arena começou a ser criado, mas o ano de 1989 é um bom candidato. Naquele ano foi lançado um jogo chamado Herzog Zwei para o Mega Drive. Em Herzog, você comanda um robô dentro de um exército. Seu objetivo é proteger a sua base e destruir a base do inimigo. Esse jogo foi meio ignorado quando foi lançado. Uma das principais revistas de games da época deu para ele a nota de 4,25 de 10. É claro que muitas das características típicas de um MOBA ainda não estavam presentes em Herzog. Herzog não está estruturado em cima de um mapa dividido em 3 rotas, só que o básico do gênero já estava presente nesse jogo, porque aqui você também tem 2 times tentando defender 2 bases. As mesmas mecânicas usadas em Herzog Zwei foram usadas em outros jogos da década de 90. Future Cop LAPD é um exemplo. Esse jogo foi lançado em 1998, mas se passa no distante futuro de 2008. Um ano maravilhoso em que a polícia vai contar com esses equipamentos aqui para combater o crime. Bom, mas nada disso vem ao caso. O fato é que Future Cop também tem um modo multiplayer, e nesse modo, 2 times tentam defender 2 bases. This is Precinct Assault. You begin inside your base. You know where the action button is, right? You'll need it. Each base has a hover tank generator. Action button. Hover tanks will seek out the enemy base. When one of your hover tanks enters the enemy base, you win. Sound simple? I don't think so! Tanto Herzog quanto Future Cop são ancestrais de jogos como League of Legends e Dota. Para fazer isso aqui, chegar nisso aqui, foi necessária uma evolução tecnológica e criativa. Curiosamente, os jogadores tiveram um papel muito ativo nessa evolução. Antes de ser um monte de livros, jogo de tabuleiro e esse grafite maneiro, StarCraft era um jogo com um editor de mapas muito bem acabado. E do editor de mapas do StarCraft original, lançado em 1998, saiu Aeon of Strife, um mapa feito por um jogador chamado Aeon 64. Aqui, o gênero MOBA começa a tomar a forma que a gente conhece hoje. Esse mapa de StarCraft serviu de inspiração para os jogadores de Warcraft 3. Eles usaram o editor de mapas do jogo e criaram uma coisa chamada Defense of the Ancients. Os jogadores envolvidos na criação desse mapa logo foram reconhecidos e incorporados pela indústria. O Dota 2, da Valve, e o League of Legends, da Riot, são 2 jogos do mesmo gênero e que partilham da mesma origem. Mas isso não significa que a evolução desse gênero tenha sido concluída com esses 2 jogos. Se você olhar para o trailer de lançamento do LoL e comparar isso com o que rola nesse jogo hoje em dia, aí você vai perceber que a evolução continua. Quando esse trailer foi liberado para o público, o gênero MOBA já estava consolidado e pronto para provocar uma revolução na maneira como o mundo encara os videogames. A ascensão do gênero MOBA é um fenômeno cultural muito importante, não só para os videogames, mas para o mundo inteiro, porque junto com esse gênero veio a ascensão dos eSports. Um campeonato desse tamanho, com prêmios, transmissão ao vivo, tudo isso seria inimaginável para mim e para o meu Super Nintendo em 1994. A existência de um evento desse porte muda a maneira como o mundo enxerga os videogames. E também dá para as desenvolvedoras dos jogos um novo papel, porque com isso aqui, elas não têm que cuidar só do jogo, elas têm que cuidar de tudo que está em volta do jogo. No ano passado, o Brasil recebeu bastante atenção da mídia especializada em esportes. É porque acontecia aqui no país o Mid-Seasonal Invitational. Tava indo tudo muito bem no torneio, até que um dos competidores tuitou isso aqui. Flango. Japoronga. Não, isso não tá certo.
E é claro que esse tweet não é responsabilidade da Riot, mas ele desafia a marca a se posicionar diante do incidente. E a Riot agiu rápido, tão rápido que quando a notícia apareceu nos sites gringos, a manchete já não era sobre o tweet ofensivo, era sobre a punição do autor desse tweet. Agir de maneira rápida e decisiva em casos assim é tão importante quanto manter o jogo funcionando direitinho. Porque esse tipo de posicionamento faz mais do que disciplinar a própria comunidade. Ele também serve como uma declaração dos valores que devem manter a comunidade unida. Quem quiser compreender que valores devem nortear a convivência dentro dessa comunidade, pode olhar para o universo ficcional do próprio jogo. Tem pouco espaço para narrativa dentro de um MOBA. Então, as histórias sobre os campeões de League of Legends são contadas em animações e quadrinhos. O Varus é um bom exemplo. A narrativa sobre esse personagem tem como um elemento central o amor entre dois homens. E é um amor bem bonito. Esses dois caras se curam, cozinham um pro outro e tem um momento bem massa diante de uma fogueira. E esse é só um exemplo, porque na composição do universo de League of Legends, você vai encontrar um compromisso com a diversidade e com a expressão criativa. Expressão que não é só da equipe que cria isso tudo. Essa expressão também é dos jogadores. Our role is to bring characters to life. But at the end of the day, it's our players who own them. There's nothing like when the character goes live. To me, at least, it's a distinct feeling when they're no longer yours. It stops being like in your head, in your space, and the players just take them. They imbue them with more personality than you would imagine, and they do different things with them, and they kind of take on their own life. Com mais de uma centena de campeões, é difícil encontrar uma mitologia ou uma cultura que não esteja representada em League of Legends. No meio de tanta diversidade, uma coisa é certa: tem um personagem para você aqui. A dúvida é, quais são os critérios que você usa para escolher o seu campeão? A maioria das pessoas prioriza as habilidades e o estilo de jogo. Eu só quis saber da história. E é por isso que o meu preferido é o Aurelion Sol. A apresentação oficial dele diz: Aurelion já era ancestral quando os destroços estelares uniram-se e formaram os mundos. Esse é um dragão celestial. Ele cria estrelas e é venerado pelas mais diversas civilizações do universo. Eu gosto da ideia de ser um dragão do espaço. Então, eu pago o preço, porque não é fácil jogar com esse personagem. E no meio do meu processo de aprendizado, eu irritei muita gente. Uma das coisas que mais me disseram foi: Aurélio lixo. Ou, por que você joga com um champ de profissional se você é ruim? Também disseram que iam me denunciar e disseram outras coisas. Quando a equipe criativa da Riot diz que os personagens tomam vida própria na mão dos jogadores, acho que não é bem isso que eles tinham em mente. Porque na minha mão, um dragão celestial poderoso e eterno virou um pobre coitado. Mas eventualmente eu até que me redimi. Eu cheguei no level 30 e fui reconhecido pela minha maestria. Aí alguém me disse: essa maestria é comprada? Por que é que tanta gente ficou tão brava enquanto eu aprendia a jogar esse jogo, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. A resposta que você procura pode ser encontrada nesse livro. Aqui, o autor estabelece algumas diferenças entre um jogo e um esporte. E uma das diferenças principais é o compromisso com a produtividade. Produtividade? Sim, um esporte é uma atividade produtiva, porque ele tem consequências fora do espaço em que ele é disputado. Um jogo é improdutivo, porque quando ele acaba, ele não altera em nada o mundo fora dele. Então aquelas pessoas brigaram comigo porque eu estava tratando um esporte como um jogo, é isso? E além de tudo, o seu aprendizado estava atrapalhando a produtividade delas dentro do esporte. Tá, mas como é que eu ia aprender o jogo ou o esporte sem jogar? Os conflitos são parte inseparável do aprendizado. Você também aprendeu com eles.
Mas esses conflitos podem ser perigosos porque algumas pessoas podem usar isso para dizer coisas preconceituosas e tóxicas. Se alguém tem um comportamento tóxico e é punido por isso, então essa pessoa também passa por um processo de aprendizado. Como o esporte é um ambiente controlado, é melhor e mais seguro que lições assim sejam ensinadas dentro dele. Mas todo mundo diz que esporte é tóxico. Esporte nenhum é tóxico, mas o mundo no qual eles são disputados pode ser. O que o esporte faz é criar um ambiente em que esses comportamentos podem ser revelados e transformados. Muito obrigado a você que compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e faz todas essas coisas de YouTube aí que são bem importantes pra gente. Valeu! Olha só, você não é obrigado, mas a gente faz de tudo para compensar. Aquela planta lá, ela cresce quando a gente atingir 100 mil inscritos. E aí também vai ter um episódio especial, mais longo e tal. Muito obrigado também às pessoas que participam da nossa campanha de financiamento coletivo. Valeu, Bruno Moura e Jennifer. Muito obrigado, Marcelo Matos. Muito obrigado, Bruno Barros, que é o cara que sugeriu esse tema pra gente. Valeu! Muito obrigado também, Vinícius, honrando a memória e as lições do tio Juarez.